Boa tarde. Chegou a hora de você ficar muito mais informado na TV e na internet. Veja os destaques da nossa edição. Ministro da Indústria e Comércio Exterior fala com a Rede Novo Tempo sobre o futuro industrial do Vale do Paraíba. Rombo na Previdência chega a quase 150 bilhões de reais. Saiba como lidar com a falta de apetite na terceira idade. Dívidas públicas podem ultrapassar 3 trilhões de reais até o final do ano. Síndrome do pensamento acelerado. Como controlar este mal? E você vai ver também. Você tem medo de envelhecer? Olha, hoje nós vamos falar sobre velhice aqui com o Dr. Luiz Augusto Ferreira. Ele é geriatra, vai nos dar dicas importantíssimas, porque não precisa ter medo se você cuidar de si mesmo e, naturalmente, buscar uma vida saudável. Já, já. Estas e outras informações do Repórter Setorial você confere agora. Você é muito bem-vindo. Este é o Repórter Setorial na TV e na web. 2017 está só começando e as expectativas em relação às dívidas públicas não são boas. Depois de encerrar 2016 com menos 319 bilhões de reais, espera-se que consiga para este ano um crescimento de mais de 500 bilhões. Para o país funcionar, precisa recolher impostos, mas nem sempre os tributos são suficientes para cobrir as despesas. E por isso o governo busca recursos no mercado por meio da venda de títulos públicos. Esses títulos são como um cheque pré-datado. O desconto só acontece no futuro, mas o governo leva o produto na hora, uma injeção imediata de dinheiro na economia. E esses financiamentos formam a chamada dívida pública. No ano passado, esta dívida chegou a 3 trilhões 113 bilhões de reais, um aumento de 11,5% em relação a 2015. Em termos nominais, a dívida é algo natural que ela aumente. Tá? Agora, se a gente pensar, 11,5% é muito ou pouco. É um número muito próximo à taxa de juros, a Selic. O endividamento no ano passado ficou dentro do plano anual de financiamento. Isso porque o limite era de 3 trilhões e 300 bilhões de reais. O Brasil emprestou menos de bancos, mas aumentou os empréstimos de fundos de pensão, que são os órgãos que administram os recursos de servidores públicos para a hora da aposentadoria. E o aumento da dívida pública em 2016 ocorreu por conta do refinanciamento de quase 100% dos títulos que venceram, além do pagamento de juros. O governo também voltou a emitir títulos no mercado externo, isso depois de quase 1 ano e meio sem usar esse tipo de operação. Para o Ministério da Fazenda, o cenário não é ótimo, mas o governo precisa trabalhar para melhorar o perfil da dívida e reduzir os vencimentos a curto prazo. Tanto que a expectativa é que só 20% das dívidas sejam cobradas em 12 meses. Já em relação à necessidade líquida de financiamento para 2017, descontadas as receitas previstas no orçamento, é de 655 bilhões de reais. O Brasil vai recuperar o seu grau de investimento, o Brasil vai voltar a uma trajetória, primeiro de estabilidade da dívida pública geral, do governo geral como um todo, e posteriormente a uma volta do declínio desse percentual de dívida PIB, que é bem sabido que nós temos aí uma trajetória ascendente nos últimos anos e muito fortemente ascendente em função das consequências da condução fiscal dos últimos anos. A Previdência Social encerrou o ano de 2016 registrando um rombo de quase 150 bilhões de reais. Isso mesmo que você ouviu, 150 bilhões de reais, o maior em 21 anos. Um dos motivos para essa diferença entre aquilo que se prevê e o que realmente existe foi o aumento do desemprego. A outra razão, tem mais gente aposentada que contribuindo.
No ano passado, o déficit do INSS foi de 149 bilhões e 730 milhões de reais, 2,4% do PIB brasileiro, um crescimento de 74,5% em relação ao patamar do ano anterior. Em 2015, o rombo somou 1,5% do PIB e em 2014 o resultado negativo foi de 1%. Segundo o secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, questões estruturais explicam o forte aumento do rombo do INSS e a tendência é que o rombo aumente conforme a população envelhece. O resultado subiu bastante, tanto por conta de uma questão estrutural, por conta do envelhecimento populacional, mas também tem uma questão conjuntural, né? A geração de empregos influencia a arrecadação previdenciária. Os dois elementos influenciam. Para este ano, a expectativa do governo é de um novo crescimento no rombo do INSS. No orçamento de 2017, a previsão é de um resultado negativo de 181 bilhões e 200 milhões de reais. A equipe econômica encaminhou ao Congresso uma proposta de reforma da Previdência Social. A expectativa é de que a PEC seja aprovada até o final de setembro. O objetivo do governo é tentar manter as contas públicas equilibradas, mesmo diante de um rombo que só cresce. De acordo com o secretário, a reforma da Previdência não pretende acabar com o déficit, mas estabilizar os gastos previdenciários em cerca de 8% do PIB e garantir o pagamento de benefícios no futuro. A ideia é manter uma relação da despesa previdenciária com proporção do PIB estável. Então não é nem uma ideia de redução do déficit, mas de estabilização do déficit. Manter o que está hoje, secretário? Manter na faixa que está hoje, A despesa, sim, a despesa, na faixa de 8% do PIB. De acordo com a proposta do governo federal, as novas regras de aposentadoria valeriam para trabalhadores com até 50 anos. Quem já estiver acima dessa idade deve ser submetido a uma regra de transição que ainda não foi detalhada. Essa proposta, se você for analisar, mesmo qualquer pessoa que analisa, interpreta ela como a mais abrangente que já houve. Então a gente está procurando uniformizar regras em várias categorias profissionais, políticos, não políticos, servidores públicos, não servidores públicos. Então olho bastante para essa perspectiva de que foi a reforma mais abrangente que algum governo já propôs. Os militares ficam de fora da proposta. Ter uma dieta saudável é fundamental em todas as etapas da vida. Mas, com o decorrer dos anos, o corpo passa por mudanças que podem influenciar na alimentação. Uma delas é a perda de apetite na terceira idade. Fase da vida que os cuidados devem ser redobrados. Uma das queixas dos idosos é a falta de apetite. Segundo esta nutricionista, isso acontece pelos envelhecimentos dos órgãos, que passa a ter dificuldades em digerir os alimentos. Os idosos, na verdade, eles têm todas as funções do seu corpo, por conta da idade, comprometidas. Não só as funções, como também os sentidos, né? Tato, olfato, paladar, tudo isso comprometido. Normalmente tem alguma doença associada. Então, esse apetite, esse desinteresse pela comida, às vezes uma depressão ou algum fator ambiental associado, piora essa vontade de comer, esse apetite, por isso esse desinteresse. A perda de apetite no idoso está relacionada à situação familiar, social e econômica. Um outro fator são as mudanças físicas, o envelhecimento. E aí, o corpo pode rejeitar determinados alimentos que antes estava habituado. Tem uma necessidade maior por conta de ter toda essa parte de absorção e de função comprometida, então eu preciso de uma alimentação balanceada. O ideal é que os alimentos sejam mais cozidos, em porções menores, porque alguns podem ter comprometimento com dentição, com paladar, então eu tenho que facilitar essa ingestão alimentar para eles. E envolver prazer, né, nessa alimentação. O ideal que seja com toda a família, com os filhos, em algum lugar bacana. Eu preciso promover conforto para esse idoso, para ele se sentir bem na hora de se alimentar. São cuidados do dia a dia, que só assim garante o bem-estar do idoso. Uma má alimentação pode resultar em graves consequências para a saúde deles. É preciso observar. Por eles terem uma digestão comprometida, absorção de nutrientes muito comprometida, essa falta de apetite pode agravar alguma doença já instalada ou pode mascarar uma doença já existente. Então é preciso ficar de olho, principalmente na questão de nutrientes, fazer exames com rotina para ver se essa perda de apetite pode
o que ela pode causar, na verdade, né? Eu ficar de olho na evolução da doença desses idosos. Segundo a nutricionista, o momento da refeição deve ser prazeroso e tranquilo, servidos em porções pequenas, permitindo que ele coma devagar, e ainda oferecer também uma alimentação variada. Mas alguns cuidados devem ser tomados. Devem ser evitados o que para a maioria também deve ser evitado. Alimento industrializados, excesso de açúcares, de sal, porque normalmente os idosos têm alguma diabetes, têm algum quadro de hipertensão, então evitar esses alimentos que contenham mais sódio, que contenham mais açúcares, os industrializados, alimentos alergênicos, que daí fica mais difícil também de eu tratar uma alergia no idoso. E então uma alimentação mais equilibrada, mais adequada, à base de frutas, verduras, vegetais, cereais, enfim. Pamela recomenda também que o idoso seja estimulado a fazer atividades físicas. É muito importante manter a hidratação, então a ingestão de água é muito importante no idoso para eu manter o bom funcionamento celular, né? A atividade física é importantíssima porque o idoso ele tende a perder massa muscular e cálcio, então o osso, também o sistema ósseo fica comprometido, a atividade física ela me ajuda nesse sentido. Então é alimentação regular, atividade física, uma boa ingestão de líquido, noites de sono bem dormida e aí eu vou promover uma saúde melhor para esse idoso. Minha gente, de quem é a responsabilidade de ensinar sexualidade para as crianças? Seria da escola ou as próprias crianças devem fazer a escolha sexual? O Repórter Setorial traz para você uma série sobre questões familiares e o comentário é do conselheiro familiar Jefferson Souza. Você já percebeu como numa determinada fase da infância, os meninos fazem xixi agachados e as meninas tendem a fazer xixi em pé? Você já percebeu que parece que logo nos tenros anos, parece que há uma inversão na sexualidade das crianças? O grande detalhe que os pais precisam ter em mente é que nenhum menino ou menina sabem que são menino ou menina. Eles precisam ser ensinados. E daí a importância dos pais, e eu falo especificamente aos homens, ensinarem aos seus filhos o que é ser homem, como urinar, como se vestir, como se portar, o que falar, como gesticular. Mas também existe um papel fundamental para as mães em orientar as suas filhas, como se vestir, como se portar, onde estar. A sexualidade é algo que é aprendido e na ausência da figura paterna ou na ausência da figura materna, as crianças terão dificuldades no que diz respeito ao seu desenvolvimento sexual. Por isso, a orientação de hoje é: pai, mãe, cumpram o seu papel como orientadores dos seus filhos. Não queiram deixar como responsabilidade da escola aquilo que é uma responsabilidade dos pais. Ao fazerem isso, sem dúvida alguma, você terá um novo tempo em família. A seguir você vai conhecer um alimento que tem se destacado pelo alto valor nutricional e que trata doenças. Aguarde um instante, o Repórter Setorial volta já.